A igreja local, ela é o ponte de salvação entre o homem pecador e um Jesus que é Senhor e Salvador. Quando eu digo que a igreja é um point, eu não estou falando desse ambiente aqui, dessa geografia onde está o prédio. Eu estou falando que a Paz Church é um point, é um lugar de encontro, porque aonde você for, você não é só da igreja Paz Church, você é a igreja de Jesus, onde você estiver, e ali a pessoa pode, através da tua vida, conhecer o Senhor Jesus, ter um encontro com Ele, nascer de novo, ser salvo. Então a gente vê o papel tão relevante, tão imprescindível da igreja, que é o sal da terra, a luz do mundo, nessa sociedade de hoje. E a igreja, ela tem algumas analogias, como a igreja, ela é chamada a igreja do Deus vivo, ela é o edifício de Deus. Esse edifício de Deus é feito de pedras vivas. Apóstolo Pedro revela que cada um de nós somos pedras vivas, e que a unção do Espírito, o amor, a comunhão, o respeito, a honra que nós damos uns para os outros, é a argamassa que liga, essas pedras vivas umas às outras, formando um edifício para a habitação de Deus no Espírito. Então nós somos esse edifício de Deus. Nós também, a Bíblia diz que nós somos a lavoura de Deus, ou seja, estamos produzindo frutos para a glória de Deus, estamos plantados aqui na igreja local, no reino de Deus, para frutificar. Outra analogia da igreja é que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é a cabeça, ou seja, Jesus não tem outros pés aqui para caminhar e levar a mensagem. Jesus não tem outra boca para proclamar a palavra dele, dar voz à palavra dele aqui na terra, não só para pregar as boas novas, como também para liberar as promessas, o poder de Deus, que vai trazer milagres e transformação e avivamento em muitas vidas, nas nossas vidas. Então nós somos o corpo de Cristo. Ele não tem outras mãos a não ser as nossas, ele não tem outros olhos para olhar, para ver e se compadecer, ele não tem outro coração para amar a não ser os nossos corações. Somos corpo de Cristo. Diga amém para isso, irmãos. Glória a Deus. Nós somos a legalidade de Deus aqui na terra. Deus, sendo Espírito, ele não pode operar, ele não vem numa nuvenzinha prateada, brilhante, bate na cabeça de uma pessoa. Não, a legalidade de Deus operar aqui na terra é através do meu corpo, do seu corpo, de tudo que você é, amém? De tudo que você tem com dons, talentos, a unção do Espírito, os recursos que Ele te deu. Ele não tem outra legalidade. Quando Adão e Eva pecaram e caíram, Deus ficou sem legalidade na terra. Deus ficou sem um agente seu por um tempo para operar, porque assim é o maligno não tem a autoridade nem legalidade para operar se não for através de um corpo. Então ele tem que tomar um corpo para agir aqui na terra, e às vezes ele é tão sem vergonha que ele usa até o corpo de animais, mas o alvo maior dele é usar o ser humano para destruição, para as obras dele. Mas o Senhor é maior do que todas as coisas, é Ele que está sentado no trono, e aí Ele é a cabeça, nós somos o corpo, a legalidade dele agir aqui na terra. Na hora que a gente deixar o nosso corpo, então através de nós, Deus não terá mais legalidade, porque estaremos para sempre com Ele,
e aí através daquele servo, daquela serva, ele não tem mais, mas o corpo tem se multiplicado tanto, amém, queridos? E cada um deve assumir o seu papel, a sua função. Outra analogia para a igreja é que a igreja, ela é a noiva, e a noiva deve ser sem mácula, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e sem defeito. Eu fui pregar numa igreja que eu acho que já era centenária, e naquela conferência que eu preguei, foi a primeira vez que eles colocaram um data show e telão, irmãos, acredite. Mas eu vejo que essa igreja aqui não tem ruga de envelhecimento, ela está se atualizando a cada dia, amém, queridos? Seu pastor, logo nós vamos estar juntos em São Paulo, e mais novidades, mais atualizações vamos estar trazendo, e assim nós vamos avançando, progredindo, porque a noiva, ela deve ser sem ruga, que é o sinal, o sinal do avanço de dias, as rugas. Então vamos lá, o texto que está aqui é esforçando-vos diligentemente para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. É um esforço diligente, intencional, é um esforço que está lá dentro das bem-aventuranças de Jesus, quando ele disse: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O pacificador não é aquele que leva contenda, briga, uma fala maledicente, ruim do outro para contaminar a próxima pessoa. Ele leva boas notícias. Ele diz: aquela pessoa gosta tanto de você, e ele promove a paz, ele promove a união, a unidade. Então, a unidade do Espírito, ela já existe, ela tem só que ser preservada. A unidade da fé, nós vamos desenvolvendo na nossa caminhada, juntos como igreja, que aí nós vamos crescendo no nosso nível de fé, de convicção, de comum acordo naquilo que nós vamos crer e receber de Deus. E aí a gente desenvolve isso no dia a dia, essa unidade da fé. Mas a unidade do Espírito, ela já existe. Ela tem só que ser de forma diligente, mantida no vínculo da paz. É assim que a gente mantém a unidade do Espírito, nunca permitindo briga, contenda, malquerença, desavença, falta de amor uns para com os outros. É no vínculo da paz, é vinculando com a paz que vem do Senhor, que vamos conseguir com diligência preservar a unidade do Espírito. Glória a Deus por isso. Então, qual que é a sua função aqui? Tem uma das funções principais e primordiais que você tem que assumir aqui, é você ser um agente de unidade, de amor. A sua função é proteger a unidade da sua igreja local. Você tem que ser compromissado com isso. Isso faz parte da sua maturidade. Quando você não provoca divisões, separações entre os irmãos, quando você vai e você persevera na comunhão, quando você perdoa quem te ofendeu, quando você diante de Deus busca a cura das suas feridas emocionais, até daquela pessoa que porventura tenha ferido você, porque isso acontece nas melhores famílias, mas nem
porque acontece nas melhores famílias, as famílias se separam, né? Eu já tive atritos com a Simone já teve atritos comigo. Hoje, né, claro, depois de 30 anos, não é como era no começo, que a gente acaba aperfeiçoando o nosso relacionamento um com o outro, pelo fato de eu ser um homem e ela uma mulher, já é uma grande diferença, e cada um traz a sua cultura, mas nem por isso nós nos separamos. Mais de 32 anos juntos, já somos avós, e entre pais e filhos também já tivemos, né, as nossas diferenças, entre pais e filhos, filhos e pais, mas nem por isso nós nos separamos, e continuamos sendo famílias, continuamos juntos. Por quê? Porque dentro da nossa casa, nós temos a função de proteger essa união dentro da nossa própria família biológica, que também deve ser espiritual, porque uma família está no plano da salvação de Deus. Mas na grande família que é a igreja, uma grande função nossa é proteger, amando e perdoando, muitas vezes relevando, e que não seja motivo da gente estar se separando um do outro. A unidade da igreja, ela é tão importante, que Jesus deu mais atenção na palavra, em toda a palavra no Novo Testamento, mais ensino sobre a unidade da igreja do que sobre o céu ou o inferno. Impressionante esse lugar tão lindo e maravilhoso que é o céu, e esse lugar tão terrível que é o inferno. O Senhor mencionou um e mencionou outro, mas Ele trouxe um foco especial na unidade da igreja, porque é muito importante. Jesus até disse: a casa dividida não subsistirá. Apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, disse: o só havendo briga entre vocês, já é completa derrota. Se vocês perdoaram, ele disse que era um irmão que aprontou muito, se vocês perdoaram ele, eu também perdoo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Por quê? Porque ele estava visando a unidade, não só o estar juntos, mas nós estarmos amalgamados na vida um do outro. Amalgamar é quando uma batata é cozida, né? Você põe ela para cozinhar, depois que ela está cozida, você espeta o garfo, ela está molinha, você tira, aí você tira toda a roupa dela, né? Ela é uma batatona, antes crua, agora cozida, a outra também era crua, agora está bem cozida, espetou o garfo, tirou, aí você tira toda a roupinha dela, né? Aí você amassa, aí ela não é mais uma batatona nela mesmo, ela se torna o quê? Um purê de batatas. Alguns chamam pirê, outros purê, não importa. O importa é que elas amalgamaram-se uma nas outras, que não tem mais diferença quem era quem. Nós não podemos ser apenas um saco de batatas, juntos, mas cada um na sua. Tu cuida da tua vida, que eu cuido da minha. Eu não tenho nada a ver contigo, você não tem nada a ver comigo. Que já teve uma família que pediu para ir para uma outra igreja. Eu disse: mas por quê? Não, porque lá ninguém se mete nas nossas vidas. Lá é igual um cinema, a gente entra, assiste o culto, olha a visão da pessoa, assiste o culto e depois nós voltamos para casa, não tem ninguém querendo ir na minha casa me perturbar. Eu digo: meu Deus, uma visão totalmente equivocada do que é ser corpo de Cristo, do que é ser edifício de Deus, vinculado um ao outro como pedra viva. Eu disse: meu Deus, está muito errado isso. Tem pessoas que buscam igrejas prestadoras de serviço. Vocês oram na minha cabeça, vocês cuidam do meu filho, aqui eu venho, aí eu
pago a minha mensalidade, que é meu dízimo, a minha oferta, e eu volto para casa e não quero que ninguém mexa comigo. Eu quero entrar quieto e sair calado. Quero entrar mudo e sair calado. Isso não é ser corpo. Isso não é ser uma comunidade ou uma comum unidade. Amém, irmão? Quantos aqui estão me entendendo, gente? Então, é muito importante, né, essa unidade. E a unidade, ela é a alma da comunhão. Se a gente destruir a alma da comunhão, nós estamos removendo o coração do corpo de Cristo. Por isso que está na escala em Atos 2,42, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, no ensino da palavra, eles persistiam na palavra, doutrina dos apóstolos, na comunhão, porque cada um tem uma agenda, leva um esforço da sua parte, da minha parte, para nós estarmos juntos. Muitas vezes a gente se programar antecipadamente para estar na coinonia ou na comunhão do nosso life group, ou da nossa célula, da nossa igreja, do nosso setor, da nossa área. E aí é importante estar lá, perseveravam na comunhão, no partir do pão, que era tomar as refeições juntos, ou a ceia do Senhor, e nas orações. Aí tem gente que diz, não, é muito importante perseverar na palavra e perseverar na oração, mas está na mesma lista, no mesmo grau de importância, você perseverar na comunhão, porque é aí que vai gerando essa liga, a gente vai se conhecendo um ao outro e desenvolvendo amizades profundas e significativas, e até conhecendo a fraqueza um do outro. E quando a gente vai conhecendo as fraquezas do irmão, você tem que lembrar que você também tem as suas. Se você olhar para o seu irmão e pensar, meu Deus, ele é uma mala sem alça e sem rodinha na minha vida, ou ela é uma mala sem alça e sem rodinha na minha vida, que eu tenho que carregar nas costas. Mas nunca se esqueça que de alguma forma você também é um mala, ou uma mala na vida de alguém, porque não existe ninguém perfeito. Alô? Não dá para jogar a cadeira para cima e aplaudir, né, irmão? Mas é importante ouvir isso. Naquelas horas mais terríveis, que se aproximava a conclusão do ministério terreno de Jesus, que ele já estava sendo catalogado para morrer por nós, naquelas horas mais agonizantes, ele fez uma oração. Olha o que ele disse, lá em João 17, 20 a 23, ele disse assim, não rogo somente por estes, que eram os seus discípulos, mas ele estava rogando, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Deixa eu até olhar, eu acho que eles destacaram aí, vá olhando comigo os destaques. Ele orou por eles e orou por nós, e orou por todas as gerações, até a sua vinda. Diga amém. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu Deus do céu, esse é um fundamento muito poderoso de evangelismo e de ganharmos vidas para Jesus. Teve um pastor que estava numa feira, essas feiras de rua, né? Ele encontrou um senhor, e ele começou a conversar, ele descobriu que ele era um rabino. E aí ele se identificou, sou um pastor evangélico, e ele começou a falar do Messias,
porque os judeus mesmo não creem que o Messias já veio, né? E aí ele disse: eu tenho muita dificuldade de crer no seu Messias. Aí ele disse: mas por quê? Ele disse: porque vocês estão tão divididos. E olha que Jesus disse que se nós nos unirmos cada vez mais, o mundo vai crer que o Pai enviou o seu Filho. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Para quê? Para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Então, irmãos, o grande desafio para cada um de nós nessa noite é nós aperfeiçoarmos a unidade, a partir de mim, a partir de você ser responsável pela unidade da sua igreja. E quando existe unidade, o Senhor tem promessas maravilhosas como a dos Salmos. Quão bom e agradável que vivam unidos os irmãos. É como o óleo precioso que desce pela cabeça, pela barba do Arão, pelas golas das suas vestes, e com certeza vai até o pé. O que ele estava dizendo? Que vem uma unção sacerdotal fluente. Nós já somos um reino de sacerdotes, posicionalmente já estamos habilitados para ministrar o coração de Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. Já estamos habilitados para ministrar como sacerdote na vida dos homens, o poder de Deus, as boas novas, a cura, a bênção de Deus. Cada um de nós somos um reino de sacerdotes, somos um sacerdócio real, porque somos sacerdotes do grande rei. Mas a unidade, ela traz a fluência, é como o óleo, a unção. Essa unção sacerdotal vai fluir. E diz que desce pela barba do Arão, pela gola das suas vestes. E ali, aonde tem a unidade, não, ainda diz mais, que é como o orvalho do Monte Hermon, que o pico do Monte Hermon fica cheio de neve, sopra uma brisa, aqui no vale está calor, mas sopra uma brisa, aquele ar frio que é mais pesado, cai sobre o vale, trazendo refrigério. Irmãos, quando tem unidade, a igreja tem um sopro de Deus, de refrigério. A pessoa que chega aqui atribulada, ela recebe um abraço, é curada, ela sente amada, ela sente querida, ela sente apoiada, sente amparada, lá na célula, no culto de celebração, na comunhão. Aqui se torna uma cidade de verdade, de refúgio, para aqueles que estão sofrendo. Que coisa linda! E diz mais, que diz que é como esse orvalho do Hermon, e aqui, na sua vida, na sua célula, ordena-o Senhor. Meu Deus, se Deus ordenar, irmãos, a Bíblia diz, se as mãos do Senhor estiverem estendidas, quem fará ela voltar atrás? E ali ordena-o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Que coisa tremenda! Não tem como uma igreja não crescer, se multiplicar de forma saudável, se nós estamos assumindo esse nosso papel de agentes de unidade dentro do corpo de Cristo. Então aí, continuando aqui, ele fala assim e sejam aperfeiçoados na unidade, vírgula, de novo, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Isso aqui é assustador, mas está na Bíblia. Uau! Quando eu lembro anos atrás que eu li isso, quer dizer que o Senhor me ama, como ama Jesus? Que maravilha! O que eu fiz? Absolutamente nada. Que preço eu paguei? Muito pouco.
quase que insignificante. E o que é então? É a graça, é um favor imerecido, que os amaste, como também amaste a mim. Meu Deus, Jesus, vamos dizer assim, fez por onde? Eu e você. Mas somos amados pelo Pai, da mesma forma que Ele ama seu Filho Jesus Cristo. Isso é assombrosamente maravilhoso. Receba isso, irmão. Receba, você veio para o lugar certo, na hora certa, para ganhar a revelação correta, para sua mente ser mudada, e você sair daqui dessa noite transformado para transformar vidas. Então, Efésios 4:3 diz: faça todo esforço para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz, que é o mesmo versículo que eu li inicialmente, só que noutra tradução. O diligentemente aqui significa todo esforço possível para preservar essa unidade. Então vamos lá. Como é? O que mais, pastor? O que eu faço para ajudar? Eu estou gostando disso. Eu estou enxergando melhor a importância disso. Número 1, concentre-se no que nós temos em comum e não nas nossas diferenças. Irmãos, aquilo que nos une é muito maior e muito mais do que qualquer coisa que venha nos separar. Pode dizer amém para isso? Tem a história lá de um homem que estava num navio, o navio naufragou, ele foi o único sobrevivente, ele era um engenheiro de construção, né, civil, ele nadou para uma ilha e se salvou. E ele ficou lá esperando o resgate, demorou muito, então ele resolveu de construir a casa dele. Construiu a casa dele, ele resolveu de construir uma igreja, um prédio de uma igreja, ele construiu. Só que depois de muito tempo o resgate chegou, e aí ele foi mostrar a casa dele, foi mostrar a igreja, aí teve alguém que disse: e aquele outro prédio ali é outra igreja? Ele disse: por quê? Não, porque eu não gostei, briguei aqui nessa igreja, eu resolvi de construir aquela outra. Então às vezes a divisão está no coração, né? O cara sozinho, ele ainda criou uma divisão, sozinho numa ilha, ele criou uma divisão, é inerente da carnalidade humana. Igual alguém uma vez disse para mim: você quer saber qual é o cúmulo da rebeldia? Eu disse: qual é o cúmulo da rebeldia? É alguém morar sozinho e ainda fugir de casa. Então é mais ou menos por aí. O cúmulo da divisão é o cara sozinho numa ilha, ainda dividir a igreja e construir outra, só ele. Então, queridos, quais são as recomendações para a gente concentrar nisso, nessa tarefa de concentrar no que é comum e não nas nossas diferenças? Grande recomendação está aqui. Note bem os destaques de Efésios 4, de 3 a 6, que vai aparecer aí no nosso PowerPoint. Diz assim: por isso esforcemo-nos em promover tudo que conduz à paz e à edificação mútua. Procurem de todas as formas conservar, por meio da paz que une vocês, a unidade que o Espírito dá. Nós somos membros de um só corpo. Olha só, um só, destaque isso aí. E temos o mesmo Espírito e uma só esperança, que é a salvação, para a qual todos fomos chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, o qual está sobre todos nós e está em todos nós, agindo por meio de todos nós.
Então ele sai aqui, irmãos, enfatizando a unidade, um só, uma só, um só, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Aí ele vai para a coletividade, o qual é sobre todos nós e está em todos nós e agindo por meio de todos nós. E tanto o um só, como todos nós e todos nós, mostra aqui a unidade do corpo. Irmãos, isso é muito poderoso. Eu estou pregando não uma mensagem de araruta. Quem aqui sabe o que é araruta? É uma comida de bebê, só os mais velhos. É um chazinho, é um mingauzinho. Não estou pregando mingauzinho de cremogema. Quem lembra ainda do comercial do cremogema? Só os jovens aqui dizem, meu Deus, o pastor tem 70 e poucos anos já. Então, Deus deseja unidade e não uniformidade. Como é que é? Deus deseja unidade e não uniformidade. Porque eu posso vestir. Inclusive eu vi alguém do louvor com uma camisa mais ou menos igual à minha. Eu disse, pois se eu venho com a minha camisa de manhã, ia aparecer a farda da Pastor. Brincadeira, mas a camisa é bonita, porque a minha é bonita, é uma azul assim, bonitona. Não sei quem é o rapaz aí. Olha só, eu posso, vamos pensar no exército, o mesmo chapéu, a mesma gandola, a mesma farda, a mesma calça, o mesmo coturno, a mesma arma, o mesmo tipo de munição, é uniformidade. Mas isso não quer dizer que aqueles guerreiros, aqueles combatentes são unidos. Por isso que é feito todo um trabalho no exército para eles desenvolverem o espírito de corpo. Tem algum militar aqui, ou ex-militar? Levante a mão. Não tem ninguém, tem um ex-militar aqui. Você já ainda está na ativa? Não mais. Mas o irmão sabe que eu estou dizendo assim, você também. O espírito de corpo, que a pessoa mais íntima agora aqui, não é mais o papai, a mamãe, minha esposa. É o meu colega aqui de combate. E eles desenvolvem uma coisa tão profunda, os que forem lá para o Vale do Koregal, lá no Afeganistão, o Vale da Morte, até hoje eles se reúnem, irmãos, porque eles só têm um ao outro. É uma unidade, não vamos deixar ninguém para trás, nem que seja só metade do corpo, a gente arrasta atrás, não vai ficar ninguém para trás, são muito unidos. A vida do companheiro que está aqui do lado depende da minha vida, e a minha vida depende da vida dele, o espírito de corpo. Mas não é porque botou uma farda, a mesma munição, mesmo coturno, mesmo cap, é uniformidade. A unidade é desenvolvida depois, porque vem de dentro. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Então, o Senhor não é fã de uniformidade, mas da unidade. Deus deseja unidade, não uniformidade. A unidade refere-se à união, à harmonia de um grupo de pessoas. Uniformidade é o estado de sempre ter a mesma forma, maneira ou grau. Diferença. Unidade, quando existe unidade, as pessoas tendem a tolerar e aceitar as diferenças. Você lembra quem assistiu Fomos Heróis, aquele filme? O general Moore faz o seu discurso de formatura antes deles irem para o Vietnã. Ele diz assim, não importa se o homem que está do seu lado é cristão, judeu ou budista, ele é um irmão. Então lá, irmão, no combate, ninguém ia se preocupar com isso. Se é muçulmano, entendeu? Lá naquele conflito. Então, aí,
porque eles eram unidos no propósito que eles estavam, eles toleravam as diferenças. Aqui nós temos um grande propósito. Se nós somos unidos em torno do propósito, nós toleramos as diferenças. Tem gente que gosta de um certo estilo, de um certo jeito. Tem pessoas que chegaram na nossa igreja, que não eram batizadas nas águas, foram batizadas por aspersão, mas se amalgamaram tanto em torno do propósito, que é buscar e salvar aquele que se havia perdido, ser e fazer discípulos, que é o propósito eterno de Deus, que com o tempo a pessoa disse assim, tolerou, ficou, viu todos os batismos nas águas por imersão, que é bíblico, e aí depois essa pessoa veio pedir, vocês podiam me batizar nas águas? Claro, batizamos a pessoa. Quantos aqui estão me entendendo o que eu estou querendo comunicar, citando apenas um exemplo, porque pode ter outros. Eu não gosto desse estilo de louvor, eu gosto de um louvor mais quietinho, mas porque existe um propósito muito forte no meio da igreja, a pessoa passa por cima disso, porque, poxa, é tão legal, essa pastorte, é tão bênção, glória a Deus, irmãos. Então nós temos que concentrar em quê? Em amar uns aos outros e cumprir esse propósito de Deus. Olha só, 1 Coríntios 1,10, queridos irmãos, suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que parem essas discussões entre vocês, é a picuinha no meio da igreja, que haja verdadeira harmonia, a fim de que não apareçam divisões na igreja. Vivem em harmonia. Eu lhes imploro que tenham o mesmo modo de pensar, unidos na mente, nas intenções. Meu Deus, isso é forte demais. Isso aqui não é novo, irmão, essas coisinhas do capeta, da carnalidade no meio da igreja. O apóstolo Paulo já enfrentava isso. Então nós estamos aqui juntos para enfrentar isso, e darmos o nosso melhor para Deus, e darmos o nosso melhor uns pelos outros. Amém? Segunda coisa, seja realista nas suas expectativas. A Bíblia diz, amai-vos ardentemente uns aos outros com amor fraternal. Isso é muito forte, isso é o ideal. Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, perdoai, assim como Cristo vos perdoou. Esse é o ideal. O ideal, eu acabei de ler, unidos na mente e nas intenções. Esse é o ideal. Então, olha só, não fique desanimado pela disparidade, ou seja, meu Deus, eu não estou vendo isso, a disparidade entre o ideal e a realidade presenciada na sua igreja local. Se você olha na tua célula, olha aqui, e você não vê isso, então não se desanime, não comece a dizer, tem uma coisa muito errada aqui, eu acho que tem alguma coisa muito errada nessa igreja. Meu Deus, para com isso. Eu não sei, irmão, se vocês têm dito isso, mas em alguns arraiais isso tem sido muito comum. É porque eu não sei o que está acontecendo na nossa célula. Tem gente até que diz assim, eu não estou sentindo a presença de Deus no culto. Uai, você é o canal, traga a presença de Deus então. Seja um crente chafariz. Sabe aquele regador de jardim, que quando liga, né, a fonte da água, que é a torneira. Amém? Você liga aqui, você vem e liga aqui, irmão. Liga aqui. A unção, o poder, a alegria na vida de quem está em volta. Ainda vem reclamação, é porque a oração do pastor não é forte, mas a sua é, meu irmão, então ora. Eu creio, irmão, que eu não estou falando com ninguém aqui, mas eu estou te vacinando.
A gente não vacina ninguém com Covid, ou depois que pegou, ou antes de pegar. Então, antes que você pegue uma doença dessa, eu estou te vacinando. Então, queridos, ame apaixonadamente a igreja, apesar das imperfeições que ela tem. Eu tenho um amigo assim, não muito chegado, mas eu considero um amigo, que é um pastor conhecido nacionalmente. E no convívio com ele, às vezes a gente trocava ideias sobre problemas que às vezes surgiam no meio da igreja. Sempre no final ele dizia: Genildo, esse é o povo que Deus ama. Era uma barbaridade que eu dizia assim: cara, o que tu acha que a gente devia fazer? Aí tinha um conselho, uma direção, mas no final dizia: esse é o povo que Deus ama. Então, irmãos, a igreja não deixou de ser igreja do nosso Senhor Jesus Cristo porque ela tem problema. Tem até o nosso fundador, o apóstolo Melvin Eduardo Huber, que ele dizia assim, com seu sotaque característico da América do Norte, ele dizia: se a igreja estiver mal, ela é de Jesus. Se a igreja estiver bem, ela continua sendo de Jesus. Porque é muito fácil para mim, um pastor, dizer que a minha igreja, quando está tudo bem, e que ela é de Jesus quando está tudo mal. Não, ela estando boa, ou estando ruim, estando no alto, né? No cume, ou estando no vale, ela continua sendo de Jesus. E ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da verdade aqui na terra. Amém? Esse é o povo que Deus ama. Você vê qualquer coisa assim, então esse é o povo que Deus ama. Vamos orar, porque o pecado de alguém agora não é mais amanhã, porque o apóstolo Paulo diz, e eu digo também: eu estou plenamente certo que aquele que começou um bom trabalho na sua vida, ele vai completar até o dia de Cristo Jesus. E o que você é hoje, você não será amanhã. O que você foi semana passada, você não será essa semana mais. O que você foi esse mês passado, você não será mais esse mês. Porque você está sendo transformado de glória em glória, de fé em fé, na imagem de Jesus. Glória a Deus, irmãos. Dê um aplauso para Jesus, não para mim, irmão. Se está gostando, aplauda Jesus. Então, quando tu tem uma ânsia pelo ideal, enquanto critica o real, é uma evidência de maturidade. Eu queria tanto que a minha igreja fosse assim, mas ela não é assim. Eu queria tanto que o meu pastor fosse assim, cuspisse fogo para tudo quanto é lado, mas ele não cospe fogo. Irmãos, o negócio não é brincadeira. Então, ansiar pelo ideal, repito, enquanto critica o real, é evidência de imaturidade. É ser menino, é ser criança. Agora, em contrapartida, conformar-se com o real, sem lutar pelo ideal, é complacência. O John Hyde é considerado o apóstolo da oração, e o seu ministério foi na Índia. O John Hyde orava tanto, de joelho, com o rosto em terra, que o coração dele se deslocou no peito. Era um homem muito poderoso com Deus. Eu acredito que ele tinha o dom da intercessão. E quando ele abria a boca para pregar, o Espírito Santo caía sobre os hinduístas, sobre as pessoas, e elas clamavam por Jesus. E um dia, isso que eu estou te falando, né? Um dia, ele começou a orar por um pastor tradicional, mais tradicional do que caixa de maisena, e frio, tão frio como o interior de um freezer.
E ele começou a criticar, ajoelhado: Senhor, aquele pastor é muito tradicional, por isso que a igreja dele não cresce. Ele precisa, Senhor, ser de unção. É um homem gelado, parece que não tem sentimentos. E começou só a falar mal. Tem gente que não ora, ele fala mal das outras pessoas diante do Pai. Aí ele, com os olhos fechados, escutou um barulho e uma pressão na boca dele, ó. E ele não disse assim: que diabo é isso? Não, ele não disse isso, tá, irmão? Brincadeira. É brincadeira, só o quebra-gelo. Ele disse: o que está acontecendo? Ele abriu os olhos, não viu ninguém. Ele ouviu a voz do Senhor dizendo: não fale mal do meu filho na minha presença, abençoe a vida dele. Ai, irmãos, ele se entregou em oração, só abençoando, 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 todo dia, orando e declarando a palavra, as promessas sobre a vida daquele pastor. Depois de 2 semanas, ele ouviu uma notícia. Alguém disse para ele: pastor John Hyde, sabe aquela igreja assim? Sei, pois eles estão em avivamento lá. O pastor está em chamas para Deus. Então, irmão, glória a Deus, que bênção. Nós podemos, irmãos, não conformar com o real, mas nós lutarmos por aquilo que é ideal e sermos agente para que a nossa igreja seja agradável, ungida, acolhedora, cheia de amor. O que a palavra de Deus diz? Colossenses 3,13: sejam amáveis uns com os outros e prontos a perdoar, jamais guardem rancor, perdoe como o Senhor perdoou vocês. Só isso aqui, meditado por nós todo dia dessa semana, já vai gerar muita transformação em nós. Então, a reconciliação entre nós, no meio da família, e não a evasão, ou seja, a fuga. Irmãos, tem pessoas que chegam lá, tem muita gente que chega porque mudou de cidade, muita gente mesmo que chega, mudou de cidade, outros chegam porque foram encontrados em algum GE, e já eram evangélicos, mas foram feridos, e estão sendo trazidos de volta para a casa do Pai, estão voltando para a casa do Pai. Mas outros chegam que são crentes seminômades, tem a síndrome de Caim, que virou errante na terra, depois de ter matado seu irmão Abel. E a Bíblia diz que aquele que odeia o seu irmão é um assassino, é um crente Abel. E quando o Senhor cobrou o sangue de Abel, sabe o que ele disse? Eu tenho alguma coisa a ver com meu irmão? Isso é síndrome de Caim. Não podemos ter isso. Olha, cadê o teu irmão? O sangue dele clama da terra por mim. Ele bem rebelde, com uma cara horrível, de encapetado. Eu sou tutor do meu irmão. Meu Deus do céu, aí Deus proferiu algumas maldições que ele ia carregar, e uma delas é ser errante na terra. Então esses cristãos, Caim, quando chega, o Espírito Santo já está esperando, junto com o pessoal da atmosfera ali na porta. Seja bem-vindo, o tratamento continua aqui na Pastor de Castanhal. Estou te esperando aqui. Aí a pessoa vai para uma célula, e lá parece que não sabe de onde alguém da célula talvez pisou no calo, naquele calo do Nicanor, naquele calo dolorido que ela tem. Aí começa o retorcimento, mas ela tem que entender que ela não leu a lição lá, e Deus não pula a lição, não pula a cartilha, Ele não pula da aritmética dele, ou da tabuada dele,
Ele não pula o conjunto da soma de vezes, ou da soma de mais. Quantos aqui estão entendendo, gente? Não pula, eu te digo por experiência própria. Hoje, eu tomei uma bomba ali num restaurante, nota 0. Aí o que foi que aconteceu? Irmão, não seja fofoqueiro, tá, irmão? Porque o fofoqueiro, assim, o que foi que aconteceu? Me conta aí. Não tem que ficar, sabia, irmão, que eu ouço coisas, aí vem aquela coceira, eu vou abrir um parênteses, vem aquela coceira em mim para perguntar, mas o que foi mesmo que aconteceu? Não tem nada a ver com isso, cara. Eu não cavo mal, pastor, na hora que o senhor está falando, alguém lá do meio disse não sei o que, bem alto, o senhor não ouviu? Não ouvi, não quero ouvir, meu irmão querido, ainda mato no ombro, não quero cavar o mal. Sabe por quê? Se eu te perguntar quem foi que disse, eu vou estar dando uma brecha enorme para ficar com raiva dessa pessoa, porque eu ainda não virei querubim, ainda sou um ser humano, ainda tenho as minhas lutas, então não quero saber. Entende, irmãos? Esse negócio do leve e traz tem que parar. Então, voltando aqui, eu te faço uma pergunta hoje. Cara, eu vou precisar terminar aqui. Então essa evasão, a reconciliação e não a evasão, é a estrada para um caráter mais forte e uma comunhão mais profunda, tendo amizades profundas e significativas. Porque, irmãos, tem uma necessidade do ser humano que é grande, é alguém que o conheça e não se afaste. Porque quando você realmente conhece alguém, você vai conhecer com as virtudes e com os defeitos, com as fortalezas que ela tem na vida dela, mas com as fraquezas, os tendões de Aquiles. E mesmo assim, você escolhe de ser amigo, de ser amiga, e não se afastar, mas ajudar. E aquela pessoa pode ter certeza que se você ajudar com amor, por mais que fique um pouco brabo ali no início, mas vai te amar e vai te aplaudir depois. Teve um pastor numa viagem de barco que veio falar mal do outro pastor. Eu disse: ô meu querido, botei a mão no... Eu não quero ouvir isso não, ele é uma pessoa muito legal, ele é um cara precioso, tem tanta coisa boa. Aí o cara ficou todo errado, desenchavido, se afastou, aí ficou sozinho lá, me deu até dó, irmão, chega, doeu assim por dentro, que eu dei um corte nele, sabe? Mas depois ele veio de novo, botou a mão no meu ombro e disse: Genildo, me perdoa, cara, e eu sei que eu posso confiar minha vida nas tuas mãos, porque tu és leal. Obrigado por ter me ajudado a ver o outro colega pastor de forma diferente. E eu disse dentro de mim: glória a Deus, e disse por fora: glória a Deus, querido. Eu também preciso de ajuda, irmão. Se você vê alguma coisa em mim, me ajude. Isso é ser amigo, irmãos. Isso é ser amiga de verdade. Não é aquela pessoa do tititi junto com você. Isso aí é o ideal, pastor, mas não tem acontecido. Então vamos trabalhar que esse ideal aconteça, para a glória de Jesus. Agora eu te pergunto, você gostaria de ser amigo de si mesmo? Quando eu penso na minha vida, cara, será que o jeito que eu sou, eu seria amigo de mim mesmo? Pensa nisso agora, irmão, do jeito que você gostaria de ser amigo de si mesmo, amiga de si mesma? Pense nisso, porque se a tua consciência disser não, então tem muita coisa. Se a minha consciência dizer não, melhor dizendo, e não você, mas se a minha consciência dizer não, e se a minha consciência disser mais ou menos, ainda, isso quer dizer que tem coisas ainda para ser trabalhadas em mim, a fim de que eu seja um amigo melhor para os meus amigos, um irmão melhor para os meus irmãos. Quantos aqui estão entendendo, queridos? Então, a desilusão com a igreja local, ela é
bom porque destrói a nossa falsa expectativa de perfeição. Destrói. Desilusão. Eu casei com ela, eu estou desiludido. Eu digo, glória a Deus. Que maravilha, agora você vai rumo à maturidade. Está me entendendo, irmãos? Porque pode ser que aconteça, né? Mas o rapaz chegou para o pastor e disse: pastor, eu vou me casar, eu queria tanto que o senhor fizesse o meu casamento, eu queria lhe contar um testemunho. Pode contar. Pastor, nós já temos um ano e meio de romance real, e quase 6 meses de noivado, e nós nunca brigamos. E o pastor disse: Ave Maria. Porque um relacionamento desse não é real, irmãos. Você está entendendo? Isso é questão das melhores famílias, dos melhores casamentos. A mulher, a palavra submissão lá no livro de Gênesis, quer dizer que a mulher é um contraponto do marido. Porque tu tem que ser submissa. Eu era um tolo. Uma vez eu li um texto todo da Bíblia para Simone, pregando para ela que ela tinha que ser submissa a mim. Mas eu não tinha a revelação que eu tenho hoje, que a submissão dela é um contraponto. Nem tudo ela vai concordar. Ela tem feeling, ela tem uma sensibilidade. A mulher tem um toque divino. Ela é uma auxiliadora capaz. E às vezes a gente é um cabeça de pedra, dá murro em ponta de faca, só sofre e apanha. E a esposa já tinha dito. E ela, graças a Deus que ela ainda tem coragem de dizer: amor, tomara que ela diga assim, com muito amor e carinho: amor, pegando no rosto dele, eu tinha avisado você para não comprar isso. Eu tinha avisado você para você não ir. Será que isso já acontece no meio de vocês, irmão? É só em Belém isso. Aí eu sou tentado para botar uma placa. Fiquem em pé, irmãos, que a gente vai concluir. E eu acho que eu ainda vou colocar essa placa. Você tem essa frase aí da placa, pessoal da mídia? Não tem? Não, acabou. Mas eu vou citar para vocês, senão eu tenho certeza que vocês iam tirar fotos. É muita arrogância, né? Olha só, eu quero colocá-la em Belém, sinceramente, irmãos, essa placa. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Este é um lugar para os que admitem ser pecadores e carecem da graça e desejam crescer. Porque chega um rapaz, disse, depois de um 4º domingo, no culto de celebração, chama um pastor e disse: eu queria ficar nessa igreja, porque eu ando, pastor, procurando uma igreja perfeita. E eu estou aqui, Ele disse: meu amigo, não é aqui. Por quê, pastor? Porque a partir do momento que você entrou aqui, a igreja deixou de ser perfeita. Então você nunca vai achar a igreja perfeita, porque você é imperfeito. Quantos aqui estão me entendendo, gente? Amém? Tarefa prática para a semana. E para o resto do ano. Já leu o livro Hábitos Atômicos? Baixe lá, compre lá através do Kindle. Pastor, o que é isso? Kindle é um doce? Não, irmãos, é um aplicativo. Então, irmãos, para a galera mais clássica, como eu não chamo de velho, eu chamo de clássico. Eu tenho um irmão ali, cabelo branco igual eu, ele é um clássico. Tem outros aí, cabelo branco, são os clássicos. A gente pode se atualizar. Mas talvez você pode pedir esse livro, Hábitos Atômicos, que ele aborda a questão de que um pequeno ato
pode se tornar uma bomba atômica. Então, pequeno hábito, irmão, tarefa prática. Coloque um alarme no seu celular. Eu tenho um horário que o alarme toca, é o horário de eu orar pela igreja local, de orar por Castanhal, orar pelo pastor Francinaldo e família, orar pelo pastor Jacques família e equipe, pastor Francinaldo família e equipe, e a Pastorte de Palmas, Pastorte de Belém, a nossa equipe em Belém. Pode ser uma oração de 1 minuto. A gente pensa assim que tem que ser uma oração muito poderosa. Note bem que o Bartimeu, perdão de eu ter trocado aí, sai daí, Zaqueu. O Bartimeu, ele sabia orar muito, mas ele pôs-se a gritar, o que? Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, e recebeu um grande milagre. Vou imitar aqui o Pedro afundando, né? Depois que teve dúvida, andando sobre as águas, quase dando um glu-glu-glu, engolindo 1 litro de água. Ele disse o quê? Senhor, salva-me. 2 palavras. Senhor, salva-me. E o que Jesus fez? Jesus levantou ele, pegou ele no colinho e disse: vem cá, pedoquinha do meu coração, tchutchuquinha, vamos lá para o barco, neném. Ele restaurou a fé de Pedro, e o Pedro foi andando. Pode acreditar, irmão, eu creio assim. E andou de volta sobre as águas para dentro do barco com Jesus. 2 palavras: Senhor, salva-me. A oração de Elias, que caiu o fogo do céu: responde-me, Senhor, com fogo, para que esse povo saiba que Tu és Deus, e que segundo as Tuas palavras fiz todas essas coisas. Amém? Pensa, tocou o alarme. Senhor, abençoa o pastor Francinaldo, a sua família, o pastor Valdo, Mal, família. E aí você menciona o seu líder de célula. Abençoe, Senhor, que eles sejam guardados pelo Teu poder. Aí peça para o Espírito Santo te dar orações, te dar uma promessa para você orar. Uma oração curta. Abençoa a nossa igreja, que o Teu Espírito se derrame sobre ela, em nome de Jesus. Amém. Meu Deus. Pensa. Diariamente, orações subindo. Logo, se quer criticar a igreja, você vai parar de criticar. Sabe por quê? Porque você começou a orar e abençoar a sua igreja. Guarda a vida dos nossos pastores, dê a eles a Tua sabedoria, que eles sejam guiados pelo Teu Espírito. Meu Deus, que oração poderosa!